Abertos os trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam o trabalho do Legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Célia a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Ezequiel, 11:8. Tendes medo da espada, mas eu farei descer a espada sobre vós. Oráculos do Senhor Deus. Palavra da salvação. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 5 de outubro de 2015, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Como não houve interesse de retificá-la ou impugná-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 174/2015 GP, de 14 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 168, de iniciativa do vereador Rubens Benck. Ofício número 175/2015 GP, de 14 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 169, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Ofício número 176/2015 GP, de 14 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 170, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Ofício número 177/2015 GP, de 14 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 171, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Ofício número 178/2015 GP, de 14 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 177, de iniciativa dos vereadores Aparecido de Fátima Ribeiro Fraza e Rubens Benck. Ofício número 179/2015 GP, de 14 de outubro de 2015, em resposta ao requerimento número 174, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Ofício número 180/2015 GP, de 14 de outubro de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para a resposta aos requerimentos 164, 165, 166 e 167, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, e dos requerimentos 172 e 173, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Indicação número 861, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que no uso de suas prerrogativas regimentais envia em anexo o anteprojeto de lei que dispõe sobre a ampliação da licença maternidade e adoção para os servidores públicos municipais de Telêmaco Borba, nos termos da Lei Federal 11.770, de 9 de setembro de 2008. Assim sendo, vem respeitosamente pedir ao senhor prefeito que solicite aos órgãos competentes da municipalidade o envio do mesmo a esta Casa de Leis para aprovação. Indicações número 862 a 864, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes: tapa-buracos, descendo a rua Serra Grande, na esquina com a Marginal dos Trabalhadores, no bairro Área 2. Substituição do ponto de ônibus que está caindo na rua São João del Rei, ao lado do Mercado Magistral, no bairro Jardim Progresso, Área 6. Tapa-buracos na rua Ribeirão, no bairro Área 2. Indicações número 865 a 869, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes: colocação de caixa de lixo no corredor da rua Vereador José Osório de Camargo, bairro Socomim. Limpeza no bueiro em frente à banca da Sueli, no bairro Jardim União, ao lado do campo. Colocação da lixeira de ferro na rua Argentina, corredor próximo ao número 1250. Cascalhamento na rua Paulo Roblewski, chácara número 203, sem número, Bonavila, ao lado da chácara da Cirlei. Colocação de poste de luz na rua Portugal, em frente ao número 80, no bairro Rio Alegre.
Indicações números 870 a 874, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Colocação de areia na quadra de vôlei, em frente ao ginásio de esportes Heitor de Alencar Furtado, no bairro Centro. Pintura e colocação de rede na quadra de esportes da Escola Municipal Dom Bosco, no bairro Jardim Alegre. Colocação de uma lombada na rua Lenine Oliveira, próximo ao número 57, no bairro Jardim Bandeirantes. Reparo em uma cratera aberta na rede de águas pluviais, na rua Grandes Rios, no bairro Jardim Mariana. Tapa-buracos na estrada do posto de saúde do BNH, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Indicações número 875 a 878, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Colocação de um redutor de velocidade na rua Alecrim, próximo à Escola Pequeno Cientista, no bairro Jardim Florestal, área 1. Colocação de um redutor de velocidade na rua Berilo, no bairro Jardim São Francisco. Cascalhamento e patrulhamento na Rua da Mata, próximo à Avenida das Flores, no bairro Jardim Alegre. Colocação de placas de sinalização de redução de velocidade em toda a extensão das ruas Campina Alta, Pinhal Bonito e Barro Preto, no Parque Limeira, área 2. Indicação número 879, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Tapa-buraco na rua Caraguatá, esquina com a Barro Preto, e restauração de acesso a portadores de necessidades especiais, no bairro área 2. Indicações número 880 a 884, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Tapa-buracos na rua Bandeiras, bairro Jardim Bandeirantes. Tapa-buracos na rua da Marinha, bairro Jardim Alegre. Estudo técnico de viabilidade para a construção de uma rotatória na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca para acesso à rua Costa Rica. Tapa-buraco na rua Paraná, bairro Ana Mary. Tapa-buraco na rua do Gaúcho, bairro Monte Belo. Indicações número 885 a 887, de iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Estudo da possibilidade de se fazer uma rampa para cadeirante em frente ao PSF do BNH. Limpeza de bueiros entupidos na Travessa Mirandinha, no bairro Área 2. Rebaixamento do meio-fio em 2 lugares para acesso de cadeirantes em frente à poste. Indicações número 888 a 890, de iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Demarcação de sinalização de estacionamentos paralelos nos meio-fios centrais. Pintura de faixa proibido estacionar dos 2 lados na Travessa Santa Cecília, no bairro Macopa. Colocação de um redutor de velocidade na rua Calopsita, próximo ao número 51, no bairro Vila Cristina. Indicação número 891, de iniciativa do vereador Marcos William de Oliveira, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de melhorias e recap com lama asfáltica na rua Cornélio Procópio, bairro Centro. Requerimento número 183, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Requerimentos número 184 e 185, de iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Requerimentos número 186 e 187, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 188, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Requerimento número 189, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes. Requerimento número 190, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. É só, senhor presidente. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos órgãos competentes. Nada mais constando, solicito da primeira secretária... Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Solicito a retirada da indicação 888 de minha autoria por estar incompleta. Defiro o seu pedido, então peço para que a divisão de legislação tome as providências. Obrigado. Ok. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos órgãos competentes.
Nada mais constando, solicito das secretárias a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Requerimento 183/2015, de iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos, que requer que o senhor prefeito informe esta Casa de Leis no prazo que a lei lhe confere a seguinte informação. Com a situação legal, documentação do município de Telêmaco Borba, junto aos órgãos de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 183/2015, de autoria do vereador Gilson Pereira dos Santos. Requerimento 184/2015, da iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que requer que, em conformidade com o artigo 126 do Regimento Interno, sejam encaminhadas ao senhor prefeito as indagações abaixo, para que, no prazo que a lei lhe confere, informe esta Casa de Leis. Quantos dentistas estão atendendo hoje nos PSFs de nossa cidade? Quantos equipamentos com consultórios dentários? Quantos parados por falta de aparelhos funcionando? Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 184/2015, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Requerimento 185/2015, de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que requer que, em conformidade com o artigo 126 do Regimento Interno, sejam encaminhadas ao senhor prefeito as indagações, para que, no prazo que a lei lhe confere, informe a esta Casa de Leis. Qual a previsão para a transferência do PAN para a UPA? Por que a demora? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 185/2015, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Requerimento 186, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito e da Controladoria Geral do município, com fulcro na Lei Complementar 101/2000, Responsabilidade Fiscal, na Lei nº 4.320, Contabilidade Nacional, e na Constituição Federal de 88, no seu artigo 31, que remeta a esta Casa de Leis as seguintes informações. Com relação aos restos a pagar, informar se existem registros ano a ano. Se sim, informar somente os montantes de 2012, 2013 e 2014, não processados, processados e cancelados por função. Quanto dos montantes apresentados foi reservado do orçamento anterior, ano a ano, para liquidação e pagamento do ano subsequente. Enviar relatório que demonstre claramente essas operações, inclusive a baixa dos anos solicitados. Encaminhar cópia da legislação pertinente que regulamenta estas operações. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado por 12 votos o requerimento 186/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento 187/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito, com fulcro na Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e na Constituição Federal de 88, no seu artigo 31, que remeta a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, de acordo com informações colhidas na apresentação do senhor Wilson Paiva, da Clabin, em 24 de nove de 2015, no plenário desta Casa de Leis, sobre os projetos sociais, BNDES, tomamos conhecimento acerca da pista de corridas de autocross que será retirada daquele local, para dar espaço ao parque ecológico. Portanto, favor informar se já tem definido um outro local para a construção dessa pista. 2. Se sim, informar onde será e quando será construída, previsão de data. Terceiro, se não, justificar a indefinição. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando as mãos.
Aprovado com 12 votos o requerimento 187/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento 188/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito que, no prazo que a lei determine, informe esta Casa de Leis. 1. Por que as fraldas geriátricas que são distribuídas gratuitamente a pacientes cadastrados pela Prefeitura estão em falta? 2. Caso não estejam em falta, responder o porquê estas não estão sendo entregues aos usuários. 3. Quantas e quais são as pessoas cadastradas para receber as fraldas? Apresentar documento com o nome dos beneficiários. 4. Caso tenha havido aumento na demanda, informar de quanto foi esse aumento e quando ocorreu. Justificativa para os usuários. Justificativa. Os usuários têm feito diversas reclamações de que a distribuição das fraldas geriátricas não estão sendo feitas pela rede pública. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos o requerimento 189/2015, de autoria do vereador Everton Fernandes Soares. Requerimento 188, corrigindo. Requerimento 189/2015, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito que, no prazo que a lei lhe confere, responda as seguintes indagações. 1. Em nome de quem está registrado como proprietário do imóvel conhecido como Campinho da Vila Rosa, considerado pelo município como loteamento irregular? 2. Se, conforme diz o ofício assinado pelo senhor prefeito, trata-se de loteamento irregular, quais as providências que foram tomadas pela administração municipal para o caso? 3. Em caso de nenhuma providência ser tomada, como fica a situação dos moradores daquele local, que esperam pelos serviços de instalação de água e energia elétrica e outros serviços públicos? Conforme informações do Poder Executivo, não existe nenhuma previsão para implantação de serviços de instalação de energia elétrica e água naquele local, por tratar-se de loteamento irregular. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos o requerimento 189/2015, de autoria do vereador Mário César Marcondes. Requerimento 190/2015, de iniciativa do vereador Hélio César, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, a seguinte informação. Como está a situação do final da Rua Canaã, no bairro Rio Alegre? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos o requerimento 190/2015, de autoria do vereador Hélio César Alves dos Santos. Não há mais requerimento, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre por 8 minutos. Inscritos os vereadores Maurício Diógenes de Castro e Carlos Roberto Ramos. Faz uso da palavra o vereador Maurício. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham via website, nosso boa noite. Eu hoje aqui não poderia deixar de enaltecer o grande evento que nós tivemos ali no bairro Jardim Progresso, pela assinatura da tão sonhada obra que vai disponibilizar ali para aquela comunidade a rede de esgoto, saneamento básico, asfalto, calçadas para pedestres, e são praticamente 10 milhões de reais que estão sendo disponibilizados ali. Então, na sexta-feira, foi um dia especial, da qual nós estivemos lá reunidos, todos nós, e temos que parabenizar ali, todos os moradores daquele bairro por essa conquista, que de muitos anos, de mais de 30 anos, todos ali esperando, por essas melhorias, batalhas, e, como eu já disse, passaram por aqui vários gestores,
vários gestores que prometeram, que disseram que fariam, que estiveram no bairro reunido. Eu participei de muitas reuniões enquanto presidente de bairro, pude acompanhar ali as promessas que eram feitas. Entrava ano, saía ano e nada. Felizmente agora nós podemos ver que o sonho está saindo do papel. Os projetos estão saindo do papel. Porque projeto, enquanto na nossa mente, enquanto no papel, é só um projeto. Ele vai virar realidade no momento em que, né, ele passar a ser executado. E, creio eu, ainda falando hoje com o pessoal da Sanepar logo à tarde, né, o resto dos materiais estão vindo aí. Então, possivelmente, essa semana já daremos início a esse trabalho tão sonhado ali naquele bairro. Tão sonhado. Sonhado por todos, uma luta de todos, com certeza. A população tem a ganhar, o município, e nós temos que parabenizar, né, a nossa administração pelo pleito, pelo feito. Temos que parabenizar aqui nosso prefeito, que não mediu esforços, que se fosse se encurvar diante dos entraves, como eu já disse, se fosse se parar diante das coisas negativas que vêm, seria aí mais uma obra que estaria, né, sem fazer. Estamos aí no nosso quase no terceiro ano e podemos ver os resultados de um trabalho que está sendo feito realmente para a população. Eu também não poderia deixar de falar aqui que junto com essas melhorias, e por que eu falo isso? Isso não é um problema que ocorre somente na área 6. É um problema de toda a nossa Telêmaco Borba. Esses dias eu fui procurar um endereço aqui na Rua dos Incas, e qual é a dificuldade de se encontrar? Você tem o número, tem a rua, mas chega lá, no local, um número é crescente, o outro é decrescente, então não tem uma regularidade. E para você encontrar um endereço aqui nessa cidade, é muito difícil. Imagine as pessoas que precisam fazer as entregas, as pessoas que precisam levar, né, as encomendas. E lá na área 6 não é diferente. Eu também estive lá na rua e pude ver. Outro dia presenciei o próprio morador lá, discutindo entre aspas, né, com o carteiro, porque as cartas não chegavam na sua casa. Então aí, vi a necessidade de trazer essa melhoria. Conversamos com o prefeito, conversamos com o correio, e as placas já estão feitas, já estão no correio, e logo mais vão dar início, então, em mais essa obra de melhoria. E lá vai ser o projeto piloto. Por que lá? Porque lá, junto com as melhorias de saneamento básico, de asfalto, calçamento, então por que não arrumarmos já o CEP, a numeração correta das casas, né? Por que não já arrumarmos, então, colocar o nome nas ruas? É mais uma benfeitoria, mais uma melhoria. E de lá, as dificuldades que nós encontrarmos nesse primeiro projeto, que é um projeto piloto, com certeza nós vamos conseguir sanar os problemas e, consecutivamente, vamos trazer esse projeto para toda a cidade. Porque toda a cidade, toda a Telêmaco Borba precisa dessa melhoria. Então eu quero, e esse é um projeto que nós estamos aí fazendo em parceria com a Secretaria de Obras, em parceria, né, com o Correio. Vamos ter que disponibilizar, quem sabe, o tiro de guerra, já falei com o prefeito, nós vamos disponibilizar para que possamos juntos, né, trazer mais essa benfeitoria para a Telêmaco Borba. Então, eu só quero aqui parabenizar, né, a administração, quero registrar, né, que para mim é muito importante poder fazer parte dessas mudanças, poder fazer parte dessa melhoria, poder fazer parte da história de Telêmaco Borba. E eu gostaria, já me inscrevi, para voltar na sequência, porque daí eu quero falar também de um outro projeto também, que é uma bandeira de trabalho nossa e que nós achamos de suma importância. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos.
senhor presidente, nobres vereadoras, senhores vereadores, munícipes aqui presentes. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que nos dá um prazer de acompanhar o trabalho de cada um de nós, vereadores, nesta casa, representantes legítimos da população de Telêmaco Borba. Eu quero aproveitar esse primeiro momento para fazer um destaque de algumas situações, de alguns trabalhos que nós estamos realizando em prol da nossa coletividade. Como é de conhecimento da maioria dos senhores, alguns dias atrás, nós recebemos nesta casa, em uma sessão extraordinária, através de uma convocação, a presença de representantes da indústria Klabin do Paraná. Indústria essa que realmente é um orgulho para Telêmaco Borba. Para alguns não, mas é um orgulho porque dela gera-se outros empregos, outros desenvolvimentos, enfim, acelera o trabalho e o crescimento de Telêmaco Borba. Isso nós temos que admitir. E com o projeto Pullman, que está aí, algumas situações são criadas. Como vocês sabem, quando a empresa ou a indústria toma por empréstimo valores para a construção, em contrapartida, ela tem que também investir no social. E quando a gente fala social, a gente fala de Telêmaco Borba. Queira ou não queira, está aí empenhada. Queira ou não queira, Ortigueira, Tibagi, Reserva, Imbaú, todas essas cidades hoje deverão ser contempladas com a contrapartida do investimento de 7 bilhões de reais, hoje para aplicar-se 21 milhões em social dentro desses municípios. E ficou muito bem claro nesta reunião que tivemos com representantes da Klabin, o senhor Wilson Paiva, e alguns questionamentos foi feito, não só por mim, vereador, mas também por outros vereadores que estavam aqui naquele momento, aonde questionamos este lado social que vem ser aplicado aqui em Telêmaco Borba com relação ao parque. Onde está hoje a pista de corrida das nossas gaiolinhas e que, para nossa surpresa, não faz parte do projeto feito pela Klabin aqui em Telêmaco Borba. E nós perguntamos naquela oportunidade, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caros munícipes, por quê? Aquela pista que vem dando tanta alegria para Telêmaco Borba não está no projeto. E eu me recordo muito bem de que o senhor Wilson Paiva, representante da Klabin do Paraná, falava de que é o que havia por parte do município, a proposta de que se fizesse ali um parque, e que esse parque não estaria vinculado juntamente com a pista de corrida. Eu falei também no pronunciamento, na semana passada, de que na primeira reunião que nós participamos, quando a Klabin nos apresentou o projeto, de que naquele momento já não existia. Eu fiz a pergunta, mas por quê? O município assim o quis. Mas o município, segundo o senhor Wilson Paiva, que estava aqui nos dando resposta, e gravado também nos anais desta casa, não, mas a prefeitura tem a responsabilidade de ceder um outro local e fazer uma nova pista de corrida. Que, aliás, eu não acredito. Essa que é a grande verdade. Mas claro que a Klabin fez o que pediram, cobrou-se para que ela pudesse fazer o investimento em Telêmaco Borba. Para não ficar somente na situação de que é esse e no diz que diz, eu encaminhei do meu gabinete, nessa semana, alguns ofícios. Um deles diz respeito sobre as negociações
promovidas para minimizar problemas em decorrência da implantação do projeto Puma. Muito bem. Com relação à pista, o ofício de número 58/2015, já recebido pela Clabin, diz o seguinte: excelentíssimo senhor, em fase da reunião do plenário da Câmara Municipal no dia 24/9/2015, próximo passado, onde tivemos a oportunidade de assistir a uma apresentação dos projetos sociais que envolvem o projeto Puma como investimento a serem realizados nos municípios de Telêmaco, Borba, Embaú e Ortigueira, em detrimento ao empréstimo contraído junto ao BNDES pela Clabin Sociedade Anônima. Um projeto social que nos chamou a atenção foi o da área onde está localizada a pista de corrida de autocross, e que esta pista seria eliminada desta área para a construção de um parque ecológico e, segundo suas próprias palavras, a Prefeitura Municipal ficaria encarregada de achar um outro local para a construção de uma nova pista de corrida, porém sem esclarecer em que tempo isso deverá ocorrer. Diante do exposto, queremos manifestar nosso desejo, e do Automóvel Clube e também dos demais membros desta casa, que neste projeto estudem a possibilidade de manter a pista de corridas de autocross, há muito tempo usada em nossa cidade, movimentando a nossa economia doméstica e como praticamente o único evento que atrai a comunidade local e da região. Portanto, entendemos que a perda desse evento, com certeza, de um retorno rápido por parte do Executivo, seria tremendamente prejudicial para a população e para a instituição que lutou anos a fio para conseguir oficializar esse evento em nossa região. Desde já agradecemos pela atenção dispensada neste assunto, considerando de grande importância para aficionados deste esporte e ficarmos à disposição para eventual esclarecimento. Portanto, vereador Carlos Roberto Ramos. Meus amigos, esse ofício já está na mão da Clabin do Paraná. Nessa semana, o próprio senhor Wilson Paiva entrou em contato com a nossa assessoria, nos dando de que a partir de hoje a Clabin nos dará uma posição com relação a essa nossa solicitação. Portanto, na sequência nós voltaremos então, senhor presidente, trazendo outras informações com relação ao que eu venho falando já nessa primeira participação. Obrigado. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadoras, amigos que nos prestigiam, a imprensa, os nossos presidentes do bairro, sempre presente, gente, ouvindo aqui os debates, os discursos dos vereadores, e sabe também da nossa luta. É fácil falar que nós não estamos fazendo, vereadora, mas vocês estão de parabéns, né, que estão aqui. A gente sabe que muitos não estão por seus compromissos de trabalho, entendemos isso também, mas acredito que os senhores que estão aqui são de extrema relevância para o nosso trabalho ficarem mais forte ainda. Senhor presidente, eu quero aqui, não posso deixar de enaltecer e falar, presidente, que essa luta, essa batalha do bairro da Área 6, nós começamos em 2010, junto com o vereador e presidente, na época era presidente, novamente o presidente Cezinha, depois a vereadora Fátima, que era presidente também, vereador Neri, vereador Gilson. Nós tivemos uma batalha, senhores, não foi só dessa vez, não. Nós já começamos em 2010, e agora nós, graças a Deus, numa luta aí, com os 13 vereadores, que aqui, senhor presidente, não mediram esforços nenhum, que a gente sabe que vem lá do Executivo, a gente vai analisar, a comissão analisa se está dentro da lei para nós colocar em plenário para votação, cada um tem seu voto e dá o voto que cabe a um, se é assim ou não. Então, os vereadores, as comissões dessa casa estão de parabéns, até porque, senhor presidente, o bairro Área 6, ele está tendo um investimento de quase 10 milhões, mais o esgoto, 1.700.000. E não podemos deixar de falar também do investimento que está tendo no bairro da Área 3, todas as ruas asfaltadas, com canalização de águas pluviais, calçada do lado. Então, o bairro Área 3, senhores, como bairro
Jardim Kroll, era 2 ruas, precária. A descida, como a gente falou aqui, como vários vereadores fizeram indicação, requerimento, solicitando que fosse asfaltada, conhece bem, nem Tatu, acorrentado subia. Também, senhores, mais 2 ruas no bairro São Jorge. 2 ruas precárias. Vai estar ganhando também o asfalto. Também o bairro Marinha, que é aqueles 2 pedaços, um que liga do São Jorge a São Luís, e daquela metade que foi feito da Guararapes para chegar no viaduto. Um investimento, senhores, de 1,5 milhão. Também, estou esquecendo aqui, de falar do bairro Área 7, a rua Araraguaia, que todos conhecem melhor do que eu, é precária, senhores, precária. E vai faltar, se eu não me engano, 2 ruas do bairro, do Área 7 para calçar, que eu acredito que esse ano não vai dar. Mas já está no nosso orçamento, já está no orçamento do prefeito, que veio para essa casa para nós aprovar, e todos já aprovaram. Também a rua B e a C, eu estive com o secretário lá, ele me garantiu que vai fazer um recap asfáltico para aquele povo ali também, que é 2 travessinhas pequenas, mas 2 travessas, se chover, não sai carro ali nem. Então, ele já se comprometeu de fazer, a gente fica feliz, a gente tem que enaltecer, senhores, até porque sabemos que não é fácil abrir uma licitação, demora de 4 a 5 meses, e corre o risco, senhores vereadores, igual essa empresa que está fazendo a concha acústica aqui, a Correia Ecoche Limitada, ela tem assinado o contrato, emitida a ordem de pagamento, isso já tem, senhores, quase 6, 7 meses, eu não sei por que a empresa está parada, mas acredito, senhores vereadores, o que tem que fazer? Com certeza que chame a segunda empresa, se a primeira não pode, por algum motivo, que a gente não sabe qual é que está parada, que a prefeitura imediatamente já chama outra empresa. Até fiquei feliz. Me permite uma parte, não, vereador? Toda, vereadora. Com relação a essa empresa que é responsável pelas obras da concha acústica, né, vereador Toto e eu fizemos, e acho que o Rubens também, fizemos um requerimento pedindo informações, e até para saber se essa empresa já recolheu aquilo que ela precisava recolher, porque ela com certeza tem uma multa, né? E estamos aguardando a resposta do requerimento de um segundo que nós já fizemos. Mas ainda tá enrolado, digamos, entre aspas, porque o jurídico que está cuidando desse caso, porque realmente a empresa deve ter pego por um preço muito baixo, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas realmente ela parou. Era isso que eu quero esclarecer. Assim que tivermos as informações desse requerimento, repassaremos a todos. Obrigado. Obrigado, vereadora. Veio de encontro, vereadora, até porque eu ouvi também o prefeito e o secretário falar o que foi que a empresa gastou até agora ali, né, em serviço, colocando, acho que não deu o dinheiro que a prefeitura repassou com certeza para eles, certo? Então a empresa está perdendo, né, com certeza. A gente não sabe qual que é o motivo, como já foi feito o requerimento, né, vereadora, a gente vai ficar sabendo. Fico feliz também, senhores. Uma do que me chamou a atenção aqui, senhor presidente, é a da quadra do São Francisco lá. Já tem acho que uns 2 meses que está. A empresa, senhor presidente, que ganhou lá, a empresa Semer Manutenção e Reparação Civil Elétrica e Hidráulica. Vou ler aqui para os senhores bem rapidinho, sei que o meu tempo está bem escasso. Para assinar o contrato, a empresa deverá apresentar a garantia de execução da obra no valor correspondente a 5% do valor contratual, por uma das modalidades previstas no artigo 56 do parágrafo da Lei 866 de 93. A empresa optou pela modalidade calção, que seria um depósito em uma conta aberta especificamente para esse fim, através da Secretaria Municipal de Finanças. Aqui ela está relatando que ela não começou a obra lá por quê? Em contato com a empresa na data 19/10/2015, a mesma informou que está com dificuldades em efetuar o depósito por motivos da greve da Caixa Econômica. Então esperamos que comece antes do final do ano em essa obra, que é uma obra desejada lá para os moradores, que sofre, a gente sempre fala, uma bola que cai na casa deles ali, senhor presidente, é um prejuízo para eles, que quebra, quando o sol ninguém vê, mas quando chove os moradores ali têm perca. Então a gente torce que essa obra saia ligeiro.
E não posso de enaltecer também os presidentes, senhor presidente, o Jorge Pacheco, que o bairro dele está tendo um investimento muito grande ali também, praticamente umas 3, 4 ruas mais ali, para sair, tem mais ruas ainda que se encontram para ser feito, que tem o vereador que mora no bairro ali, um vereador atuante, um vereador que luta pelo bairro, que é o vereador Everson Toto, parabéns vereador, continue assim, como os demais vereadores também que lutam pelo seu bairro. E também quero parabenizar a dona Jane, que é presidente do bairro, e o seu Edson, que é o vice-presidente do bairro ali, que foram 2 pessoas também, sempre lutando. Vereador Carlos Roberto Ramos e presidente. Nós não podemos deixar na mão também o pessoal do autocross lá em cima. Tem o arrancadão, tem aquele pessoal que faz a corrida das gaiolinhas ali. E a Crabinha também, senhores. Como eles estiveram aqui dando informação, eles podem deixar aquele pessoal na mão. Jamais. E nós, essa casa, eu tenho certeza que pode contar com os 13 vereadores, no que os vereadores puderem fazer. Até porque, senhores, senhor presidente, a nossa cidade já é bem precária de área de lazer, certo? Então, jamais nós podemos deixar a Crabinha vai fazer o parque, vai ficar bonito, mas que tenha um lugar para aquele pessoal ali. Até porque não é pouca gente, senhores. E mesmo que fosse pouca gente. Mas o dia que eu fui é de 10 a 15 mil pessoas que frequentam aquele lugar ali. Senhor presidente, senhores vereadores, o tempo estourou. Desejo a todos uma excelente semana. Que Deus abençoe os senhores e senhoras dessa casa e a nossa cidade. Boa noite, senhor presidente. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, solicito da primeira secretária a leitura da matéria escrita para votação na ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 040/2015, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 37, de 27 de julho de 2015, que revoga a lei número 1644, de 14 de dezembro de 2007, e institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado à microempresa e à empresa de pequeno porte no âmbito do município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações. Está em discussão o projeto. Como não houve interesse em discutir, o mesmo vai para a votação. O processo de votação será nominal. É preciso a aprovação de 2/3 dos vereadores para aprovar. Solicito, então, da primeira secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores, o qual, votando sim, favorável ao projeto, votando não, contrário. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Everton Fernando Soares. Sim. Carlos Roberto Ramos. Sim. Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim. Gilson Pereira dos Santos. Sim. Hamilton Aparecido Machado. Sim. Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Mário César Marcondes. Sim. Marcos William de Oliveira. Sim. Maurício Diógenes de Castro. Sim. Neri Rafael Mangoni. Sim. Rubens Venck. Sim. Fátima Ribeiro. Sim. Com 13 votos favoráveis, está aprovado em segundo turno o projeto de lei 040/2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 41/2015, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 38, de 3 de agosto de 2015, que cria o Programa de Desenvolvimento Econômico de Telêmaco Borba, Prodetel 2. Está em discussão. Como não houve interesse de discutir, o projeto vai para votação. O processo de votação será nominal e precisará da aprovação de 2/3 para sua aprovação. Solicito da primeira secretária que proceda à chamada nominal dos vereadores, os quais, votando sim, favorável, votando não, contrário ao projeto. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Everton Fernando Soares. Sim. Carlos Roberto Ramos. Sim. Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim.
Gilson Pereira dos Santos. Sim. Hamilton Aparecido Machado. Sim. Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Mário César Marcondes. Sim. Marcos William de Oliveira. Sim. Maurício Diógenes de Castro. Sim. Neri Rafael Mangoni. Sim. Rubens Bento. Sim. Fátima Ribeiro. Sim. Está aprovado com 13 votos em segundo turno o projeto de lei 041/2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 43/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 40, de 7 de agosto de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 950 mil. Está em discussão o projeto. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos, o projeto 043/2015 em segundo turno. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 042/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 39, de 5 de agosto de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 147.111,40, manutenção da divisão de cultura e cobertura da quadra de esportes da Vila Esperança. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 13 votos em primeiro turno o projeto de lei 042/2015. Não há mais matéria. Só quero explicar aos munícipes que quando o projeto ele é um projeto simples que precisa da maioria dos votos, o presidente não vota. Alguns projetos que o presidente vota, ou quando empata, o presidente desempata. Então, os dois primeiros projetos, que era nominal, então foi 13 votos. Nesse caso, eu votei. Nos outros dois projetos, que era a maioria simples, precisava de 7 votos, ou melhor, 7 votos, então, nesse caso, eu não voto. Tá ok? Dando sequência, como não há mais matéria escrita na ordem do dia, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito para a explicação pessoal por 10 minutos. Inscritos vereadores Maurício Diógenes de Castro e Carlos Roberto Ramos. Faz uso da palavra o vereador Maurício. Senhor presidente, eu retorno aqui ao plenário para dizer que nessa noite eu protocolei como indicação um projeto de ampliação da licença maternidade. Quero dizer também que eu tenho trabalhado incansavelmente, procurando sempre propor melhorias para o nosso município e trazer projetos que venham ao encontro da necessidade da nossa população. E quero pontuar aqui como bandeira de trabalho nessa noite o anteprojeto que estou enviando para o nosso executivo. Esse anteprojeto ele fala da ampliação da licença maternidade para as servidoras públicas. Esse projeto visa atender os anseios de muitas mães que desejam amamentar seu filho no mínimo até os primeiros 6 meses de vida. Pois o aleitamento materno até o 6º mês de vida do bebê, conforme estudos, é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade infantil. São causas que são possíveis evitar somente com o aleitamento. E esse 13% em crianças até 5 anos de idade. O próprio Ministério de Saúde, ele recomenda que até os 6 meses de vida, o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno para ter um crescimento forte e um desenvolvimento sustentável. O aleitamento materno contém componentes e mecanismos capazes de proteger a criança de várias doenças. E nenhum outro alimento oferece as características imunológicas do leite humano. A amamentação, conforme a doutora Fábia Queiroga, ela possibilita a recuperação mais rápida da mãe no pós-parto, acelerando com isso o retorno do útero ao tamanho original. E auxilia também na recuperação do peso da lactante e na prevenção do câncer de mama
e câncer de colo de útero. Além da consolidação do vínculo afetivo entre mãe e filho. O bebê recebe mais atenção, mais estímulos e, consequentemente, são mais saudáveis e seguros. Eu tenho acompanhado, senhoras e senhores, os grupos de mães, grupos de gestantes. O pessoal sempre tem me convidado para estar lá. E esta é uma das suas maiores reivindicações e uma das suas maiores preocupações. É o tempo de aleitamento que as mães oferecem a seus filhos. Quando elas têm pouco tempo, muitas delas trabalham até muito preocupadas, rendem pouco, porque são preocupadas com seus filhos. Então, estudos comprovam que boa parte da violência social, da criminalidade decorrente de carência afetiva, nos primeiros meses e anos de vida do bebê, por falta da mãe estar ali presente. Além das vantagens para a mãe e bebê, a licença maternidade ampliada, ela traz benefícios para a sociedade. Mãe e filho recorrerão menos aos serviços de saúde e reduzirá a curto, a médio e a longo prazo os gastos com saúde, visto que os benefícios são para toda a vida, né? Benefícios são para toda a vida. Outro sim, os filhos de mulheres favorecidas com a lei em questão deixarão de utilizar creches públicas por mais tempo, e que reverterá em redução de gastos da superlotação que nós observamos nesses recintos. Hoje nós vemos aí que não temos vagas nos CMEs, né? Porque são muitas crianças. Então, se a mãe ficar mais tempo com o filho, consequentemente vamos ter mais problema. Também nós teremos mães servidoras mais motivadas e, com certeza, vereadora Elia César, poderão se dedicar mais ao trabalho, visto que deixarão seus filhos saudáveis e com mais tempo de vida na creche ou com pessoas de sua confiança. É necessário que haja, então, harmonização entre as leis existentes, pois o próprio Estado do Paraná, através da Lei Estadual 16.176, de 14 de julho de 2009, concede às servidoras públicas estaduais a licença maternidade de 180 dias. E atualmente, aqui no nosso município, nós temos servidoras municipais que durante o dia trabalham pelo município e no período noturno elas prestam um serviço para o Estado, como, por exemplo, dando aulas. Temos casos comprovados de servidoras que estavam de licença maternidade e que retornaram às atividades no município após 120 dias e no Estado após 180 dias. Então, que nossa atitude, ela venha servir de exemplo para as empresas também privadas. Que ela venha servir de exemplo e que quem quiser e puder, eu recomendo para assistir o vídeo que nós postamos aí pelas redes sociais sobre o assunto, que é muito interessante. É um assunto realmente, aqui nós estamos trazendo, um grito das mães, um grito dessas mulheres que estão preocupadas com os seus filhos. A lei já existe, né, a lei, e nós temos que harmonizar. Falta harmonizar a lei no município. Então eu tenho certeza que o nosso prefeito olhará esse anteprojeto com muito bom senso para aprovação do mesmo. Pois, como pode-se constatar, a licença maternidade ampliada é um grande benefício para a mãe, o futuro das crianças e do próprio município, para que seja cada vez melhor. Então, nós apresentamos como projeto, a mesa analisou, né, viu que o projeto, infelizmente, não poderia tramitar por essa Casa de Lei pela inconstitucionalidade. Então, nós estamos apresentando esse mesmo anteprojeto, mandamos para o Executivo, esperamos que o Executivo ele entenda, né, entenda esse pedido das mães que precisam estar mais tempo com os seus filhos. Eu agradeço a todos que estão aqui nessa noite, né, e que Deus nos dê uma semana abençoada. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, dando continuidade, então,
ao que nós iniciamos com referência à questão do parque, eu só quero completar a informação, já que não tivemos tempo suficiente na nossa primeira palavra, de que estamos agora aguardando por parte da Klabin do Paraná uma conversação, uma informação da nossa solicitação, que não fiz somente em meu nome, mas fiz em nome desta casa, em nome de todos nós vereadores, para que nós possamos então ter a continuidade, porque é um investimento de Klabin do Paraná com relação àquele parque. E eu quero também mais uma vez salientar, senhor presidente, nobres vereadores, de que ficou muito bem claro para nós aqui, de que aquela área, toda aquela área será realmente doada ao município, num valor de quase 5 milhões de reais. Então, aquela área não vai ficar através de comodato, pelo que nós pudemos constatar nessa reunião que nós tivemos com o representante. Então, o município vai receber em doação aquela área da Klabin do Paraná, e com investimento também com relação ao parque, algumas situações. Então, nada mais justo que mantermos naquele parque a quadra, ou seja, além do parque, também a pista de corrida, desde que seja adaptada, com toda certeza, nós temos na Klabin do Paraná engenheiros, arquitetos, pessoas que possam realmente dar um novo formato aquilo lá e deixar aquilo muito bonito para apreciação. E que aquilo também não fique, futuramente, a bel prazer, como foi o Parque Ecológico, que também foi uma contrapartida da Klabin do Paraná, que hoje está criando mato, está virando local de desmanche, aonde deveria ser, na verdade, um local para a nossa população. É isso que nós temos que, então, colocar para a nossa população e para nós, vereadores, essa situação. Mas, com relação a isso, nós estaremos informando a cada segunda-feira, com a nossa participação aqui no plenário, usando a tribuna, comentando o trabalho que está sendo desenvolvido. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, nós também encaminhamos um outro ofício à Klabin do Paraná. Também uma questão que foi questionada em reuniões que a Klabin fez e participou com as comunidades, dizendo do projeto Puma, da situação, mostrando do grande número de carros, pessoas que estavam chegando à cidade, como é que a população estava recebendo. E eu tive o prazer de participar de algumas reuniões, inclusive no bairro em que eu moro, lá no Jardim Bandeirantes. E uma das questões questionada naquela oportunidade, nessas reuniões, eu levantei com a Klabin a seguinte questão. Senhor Wilson, e demais membros aqui, representantes da Klabin. O encontro foi ali no centro comunitário. Perguntei a eles com relação ao grande movimento que o Jardim Bandeirantes vem recebendo hoje de carros, caminhões, ônibus, e que realmente, desde a construção do residencial ali em volta do Bandeirantes, e que aquilo acabou deteriorando e demais o asfalto existente dentro daquele bairro. Aonde se tem um movimento muito grande, a Rua Bandeiras, uma delas, e também com relação a outras ruas de acesso também por parte daqueles que hoje utilizam o residencial, que são em torno de 1.250 pessoas. 1.250 pessoas que moram hoje naquele residencial. A maioria tem carro, tem caminhão, tem ônibus, uma série de coisas. Houve uma mudança do nosso questionamento, que foi a entrada de carros grandes. Houve uma mudança, sim, lá por trás de quem vem pela Campina, a nova estrada que entra por Bandeirantes ali. Mas mesmo assim, o asfalto do Bandeirantes foi totalmente deteriorado. E hoje nós estamos cobrando isso da Klabin. Estou aguardando também uma resposta. Com relação, meus caros vereadores, amigos, que tem acesso nessa casa, eu quero também parabenizar a população do Parque Limeira Área 6, apenas com um adendo. É uma vitória que não é eu como foi colocado lá naquele ambiente onde estava a assinatura do contrato. E um detalhe mais importante, alguns vereadores desta casa receberam o convite, a maioria não recebeu. Eu não sei por quê. 6 pessoas, segundo me consta, receberam o convite. 7 vereadores dessa casa não receberam. O presidente recebeu por ser presidente dessa casa. 6 vereadores não receberam. Simplesmente não foram
comunicados, como se não tivesse importância nenhuma, não tivesse, desde quando o projeto começou a tramitar, e o vereador Hélio César foi feliz quando disse que isso aqui começou lá atrás. Eu, quando estava na presidência, nunca barramos sequer um projeto em prol de nossa cidade. E os senhores presenciaram hoje aqui. 3 projetos foram aprovados, sem discussão. Passa pelas comissões, e quando se tem alguma coisa, nós questionamos e vamos à luta, que não vem pela comunidade. Agora, me estranha muito, senhores, a incompetência de um legislativo em Telêmaco Borba, chamado Gibson, que achando, executivo de Telêmaco Borba, se achando que realmente essa casa não tem importância, como se ele fizesse tudo a bel prazer, e que só a meia dúzia pode realmente comparecer. Eu posso ter certeza de uma coisa, se não fosse em nome de todos nós, vereadores aqui, eu posso até estar cometendo um erro. Posso estar cometendo, e quando eu cometo um erro, eu venho aqui e peço perdão. Mas pelo que eu sei, senhor presidente, tirando Vossa Excelência que, pelo menos, como presidente dessa casa, não recebesse o convite, somente 6 pessoas receberam. Se algum outro deixou de receber, nós sabemos. Mas o que nós sabemos é que o convite foi feito apenas para 6. Para esse vereador eu posso nominar, e se eu estiver errado, realmente me corrijam. Vereadora Fátima, vereadora Célia, vereador Toto, vereador Gilson, vereador Rubens Benck e vereador Carlos Roberto. Será que nós não representamos nada? Será que na hora de aprovar, o vereador Fubá, então, está aí, por isso que eu disse, também não, mas alguns receberam, senhores. E isso pode ter certeza que nós estamos aí recebendo. Mas Vossas Excelências, então, também não receberam. Tá? Então, isso para nós é um desaforo com esta casa, que tem lutado e muito pela população de Telêmaco Borba, independente de bairro. Independente de bairro. Chegar simplesmente dizer eu, como essa casa aqui, a maioria não fosse nada. Como se aqui tivesse homens que não tem que se dar satisfação, apenas um ou outro. Então, senhores, fica aqui o senhor presidente, a minha indignação com referência a isso, e disse, e vou mais além ainda, isso demonstra a incompetência de um executivo em Telêmaco Borba, por fatos que nós estamos narrando nesse momento. Não é isso, seu Gibson? Mas, de qualquer forma, nós estamos à disposição. De qualquer forma, do jeito que vier, nós estamos aguardando. Obrigado, senhor presidente. Não há mais inscritos, senhor presidente. Bom, senhores vereadores, quanto ao evento na sexta-feira, na área 6, realmente o vereador Hélio César foi muito feliz na sua colocação, quando colocou do trâmite daquele projeto que já vinha do mandato passado. Dr. Eros era o prefeito, Dr. Eros vinha numa luta para conseguir que saísse o asfalto, a revitalização daquele local. Então veio do Dr. Eros, veio dos vereadores que aqui estavam, vereador Neri, vereador Hélio César, vereador Gilson, eu estava na época, a vereadora Fátima e demais vereadores. Na época se falava em 5 milhões, se não me engano, até me corrijo os vereadores antigos, era nessa faixa de 5 milhões, e nós vimos que vinha, batia, a Caixa Econômica vencia prazo, vinha a Câmara, renovava novamente a autorização para o empréstimo da empresa de fomentos para a realização daquele projeto. Nesse mandato ele veio e, graças a Deus, também iniciou com 5 milhões e se encerra agora em torno de 10 milhões, vai passar de 10 milhões o investimento. Água pluvial, esgoto, era para ser calçamento poliédrico, agora já vai ser asfalto quente, então vai ser algo de qualidade. Mas não podemos esquecer
que todo projeto, quando ele entra nessa casa, ele se torna desta casa. Ele não é exclusivo de uma pessoa, ou de grupos, ou de 2, 3. O projeto, quando ele entra nessa casa, quando ele passa pelo crivo do plenário, cada vereador que vota no projeto, ele se torna também, ele deixa de ser corresponsável, mas se torna responsável para a realização desse projeto. Então, como presidente dessa casa, eu quero dar os parabéns aos 13 vereadores, que assim entenderam, e todos votaram. Quando veio esse projeto para essa casa, teve o voto de todos os vereadores. Várias vezes, todos os vereadores votaram. Todos. Teve um projeto que o vereador Gilson votou contrário, mas não era esse projeto. Não era esse. Então, todos votaram a favor. E eu quero dar os parabéns pelas comissões. Todo projeto, quando ele vem para a mesa diretora, a mesa faz o primeiro análise, ele vai para o jurídico, depois que volta para o presidente despacha esse projeto para as comissões. E esse projeto foi para a Comissão de Justiça e Redação, onde faz parte o vereador Maurício, vereador Miltinho, vereador Toto, fizeram todos os questionamentos, houve várias vezes algumas mudanças, assim se colocaram para que esse projeto não parasse. Depois que a Comissão de Justiça e Redação faz o seu análise, vai para a Comissão de Economia, Orçamento e Fiscalização, que é o vereador Rubens, vereadora Fátima e vereador Neri. Também não mediram esforços para que toda a parte para verificar se estava dentro do PPA, se estava dentro da LDO, se estava dentro do orçamento, se precisava de crédito adicional, não precisava. Fizeram todo um estudo contábil. Então, um estudo jurídico e um estudo contábil. Também esse projeto foi para a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, que, se não me engano, é o vereador Sete, Marcos William e Gilson. Também esse projeto vai para o Bem-Estar Social, que é a vereadora Fátima, vereadora Célia, vereador Hélio César e vereador Carlão. Então, se veja, é um projeto que ele tramitou por todas as comissões, e todas as comissões, graças a Deus, com o intuito para que esse projeto não parasse, sentindo o quanto esse projeto vem a beneficiar, não somente a área 6, mas em paralelo também a área 3 que está próximo ali. Um projeto desse ele vem beneficiar também a Secretaria de Saúde, porque onde tem asfalto, tem esgoto, saneamento básico, é menos pessoas no postinho de saúde, é menos pessoas no PAN, é menos pessoas dentro dos hospitais. Nós vemos ao lado de segurança, ao lado de investimento, uma casa lá que, no meu ponto de vista, se hoje estiver valendo 50 mil, depois de tudo asfaltado, ele vai ser contemplado com calçada em todas as casas. Depois desse projeto, da execução desse projeto, pode até dobrar o valor de uma casa naquele local. Nós temos a escola, grande dificuldade, o vereador Neri, o vereador Hélio César, sabe, a dificuldade na época que foi só para fazer um pedacinho não lembro nem quem foi o vereador que fez a indicação, fazer um pedacinho de asfalto com o pó na escola. Então nós vemos que é um trabalho que vem de todos os vereadores e também da Associação de Moradores. A dona Jane, o Edson e toda a diretoria da associação, desde aquela época, o vereador Neri acompanhou muito tempo junto, o vereador Maurício acompanhou a luta daquele pessoal para que pudesse ser realizado. Então, quero aqui, como presidente da casa, representando a mesa diretora, vereador Toto, vereadora Fátima, Célia e eu, dizer do senso da responsabilidade de todos os vereadores. Senso da responsabilidade. O vereador Rubens ainda comentava dentro das comissões, nós precisamos mudar isso, precisamos mudar aquilo, né? Vereadora Fátima, vereador Neri, eu via lá a comissão, todas as demais comissões se preocupando para que esse projeto não parasse. E houve, sim, atropelo. A Caixa Econômica mudava a data, não dava, precisava de mais documentos, precisava de crédito adicional, precisava levantar esses valores, e essa casa esteve ali presente, todos os vereadores. Por isso que eu falo que o projeto, quando ele entra aqui, ele não é de 1, 2, 3 ou 4 vereadores, ele se torna dos 13 vereadores mais o Executivo. Como que funciona? O Executivo faz a vontade do Estado, a vontade da União. Ele tem que realizar. A Câmara, nós 13 representamos a vontade da população. Então, tudo que o Executivo quer fazer, ele tem que pedir autorização para quem? Para a população, que somos nós que representamos. Então, o Executivo quer realizar representando o Estado. Ele quer realizar uma obra,
ele faz todo o planejamento e manda para essa casa. É esta casa aqui que autoriza. Por isso que eu falo que ele se torna de todos nós, porque todos nós, quando votamos, nós estamos autorizando esta obra. Então, quero dar os parabéns aos vereadores, aos moradores, um projeto praticamente em torno de quase 12% do orçamento bruto do município. Vocês vejam bem, é um imenso de um projeto. A responsabilidade de cada vereador na hora de analisar, essa verba vai sair daqui, essa verba não vai sair. Então, eu vejo e quero dar os parabéns e também quero reconhecer o Poder Executivo também, junto com as suas secretarias, que também correram atrás para que realizar esse trabalho. Então, em nome da Câmara de Vereadores, quero colocar aqui os parabéns a todos os vereadores, aos moradores, ao Executivo e todas as pessoas envolvidas por uma obra tão grande, o qual vai beneficiar muito a nossa cidade. Também quero passar aqui, quando se falaram em Klabin, do autocross, a mesa diretora fez um convite, dando continuidade do requerimento do vereador Rubens Benck, quando foi citado aqui pelo senhor Wilson Paiva, que o projeto vinha de pesquisas e foi apresentado para o Executivo e pairou assim, algumas dúvidas. A mesa diretora convidou e vem tentando fazer uma reunião, daí não numa reunião extraordinária, mas para que possa mais pessoas participar. A mesa diretora fez um convite para o Executivo, tentamos 2 datas, não deu certo, agora conseguimos fechar uma data. Poder Executivo, Câmara de Vereadores, senhor Wilson Paiva representando a Klabin do Paraná e 3 representantes do Automóvel Clube, é o Adriano, o Amauri e o Luizinho, para que eles representem todas as pessoas que usam. Então ficou, hoje nós confirmamos também, ficou então para o dia 27, às 14 horas nessa casa, para que nós possamos sentar, que possamos conversar, para ver se nós chegamos todos nós juntos, que tem que ser algo, que é isso que eu falo, o resultado só dá quando a gente se une. E para unir, para conseguir isso, precisa dos 13 vereadores, estarmos todos nós engajados junto ao Poder Executivo, junto à Klabin, junto às pessoas que lá usam a pista, para que nós possamos ter um resultado com efetividade. Vereador Neri? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. 2 questões. Em relação a esse requerimento da casa, tratando desse tema da pista de automobilismo, seria possível acrescentar nesse requerimento que o Automóvel Clube convidasse um representante de cada modalidade, das corridas. E também o secretário de esportes. É possível acrescentar nesse requerimento o convite? Foi um convite pela mesa, mas vamos sim convidar o secretário. Quando nós convidamos o prefeito, ele pode trazer, né, mas vamos estender o convite ao professor Queco. E também do Automóvel Clube, porque na realidade o nosso espaço é pequeno, por isso que nós pegamos os 3 para que eles também, por isso que é uma reunião, não vai ser uma reunião extraordinária, mas vai ser uma reunião para que eles também possam ter direito de conversar conosco, que possam sentar aqui conosco e debater junto. Foi só por isso que foi 3, para que ele possa sentar antes com todas as pessoas que são envolvidas, conversar e que possam sentar aqui conosco. E o segundo assunto é o seguinte, é uma dúvida aí. Na gestão anterior de 2009 a 2012, nós tivemos na presidência a vereadora Fátima, e na gestão anterior, então, nessas 2 presidências, quando o presidente recebia um convite para um evento, os presidentes despachavam o convite para cada gabinete, né? Não tem acontecido nessa gestão, no presidente anterior e essa. Tem algum motivo nesse sentido? Porque eu não recebi o convite do Executivo, porque acho que o convite vem para o presidente, né? E o presidente deve estender esse convite aos demais vereadores para todos os eventos. Bem lembrado, vereador. Obrigado. Inclusive, talvez seja problema da sua assessoria. Inclusive, se vocês forem olhar no convite, está lá escrito, onde eu despachei, enviar cópia para todos os vereadores. Mas eu vou pedir o protocolo, cópia do protocolo, e vou pedir para que entregue especialmente para o senhor, para que o senhor tome as providências. Todos os convites que vêm, eu coloco lá. Qualquer convite, eu carimbo, mesmo vindo para o presidente, a não ser quando pede assim para participar da mesa, alguma coisa. Mas quando é convite geral, eu carimbo e mando para todos,
Sempre eu faço isso daí. Perdão. Mas é que nós não temos recebido muitos convites, A vereador. assessoria me comunicou, então ela deve ter recebido. Só que eu achei estranho dos vereadores reclamar que não foram convidados, porque o executivo tem a obrigação de convidar o presidente estender. Então o senhor estendeu o convite para todos os vereadores. Mandei para todos os vereadores. Ok, muito obrigado. Permite, senhor presidente. Pois não. Não, apenas esclarecendo, porque nós tomamos conhecimento de que realmente alguns vereadores receberam em seu gabinete convite da administração. Exatamente. Inclusive eu tenho cópia aqui, que veio no meu WhatsApp, tá? E aí eu fui comunicado por alguns vereadores aqui dentro que alguns vereadores receberam. E na verdade eu vim receber o convite depois da presidência dessa casa, tá certo? Já no finalzinho, mas todos nós sabíamos do acontecimento com relação à assinatura do contrato do início da obra ali no Parque Limeira Área 6, mas até aquele presente momento, em detrimento a alguns que receberam, aqueles citados por mim não haviam recebido. Eu não quis citar Vossa Excelência porque, segundo o que foi encaminhado, me parece que foi para a base, segundo o senhor prefeito. Agora, o vereador Hélio César, Vossa Excelência, não receberam? Então, veja bem, eu também não recebi da presidência. E com relação também a quando estava na presidência, quando vinha para o presidente e vereadores, eu sempre encaminhei. Agora, quando era apenas para o presidente, é que os demais também, o executivo deveria ter mandado também para cada vereador nessa casa. Eu acho que o correto, na verdade, é mandar para cada vereador, não somente mandando o presidente ter essa responsabilidade de querer realmente ter que convidar. Não, o executivo, se ele mandou para alguns, por que ele não mandou para todos? O presidente que recebeu, sim, e não está no ofício, presidente e vereadores, apenas senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero colocar para vocês que eu desconhecia se alguém tinha recebido ou não. Quando chega na minha mesa, eu carimbo e despacho, e geralmente eu peço cópia para todos os vereadores. Então eu sempre faço isso, a não ser quando é um convite exclusivo para o presidente. Mas mesmo assim eu pergunto ao nosso protocolo, os gabinetes receberam? Receberam, eu não mando. Os gabinetes não receberam? Não. Aí eu carimbo e mando para todos. Tá ok? Pela ordem, senhor presidente. Ordem, vereadora Fátima. Só quero justificar minha ausência nessa reunião, porque foram tantas idas e vindas para marcar essa data, que dia 27 eu tenho compromisso. Então, dia 27 eu já havia assumido o compromisso, porque tinham 2 datas anteriores, né, que estavam mais ou menos encaixadas. Então, da Clabin, ela está falando eu fui protelando e realmente dia 27 não tenho mais como protelar o meu compromisso. Então, não estarei nessa reunião. Tá ok. Só justificando a ausência. A data foi que nós tínhamos que achar uma data da agenda da Clabin, da agenda do prefeito e da agenda da Câmara. Que, os senhores sabem que nós temos esse mês, praticamente quase todos os dias nós vamos ter reuniões, né? Então foi tentando encaixar essas datas. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e munícipes, e convoco então para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 26 de outubro de 2015, às 17h30, no plenário dessa Casa de Leis. Boa noite a todos e muito obrigado. Não tem como estender para todo mundo.